Atualmente eu sou casada faz 2 anos. Meu marido é fisioterapeuta, a gente sai juntos, almoça juntos, vamos em shopping, tem uma vida totalmente normal. Tipo, eu acho que meus relacionamentos, assim, o problema é mais comigo mesmo. Porque eu tenho essa coisa do meu corpo e tal, então eu sempre fico empacado. Eu tive um relacionamento, mas não era um relacionamento assumido. A gente só se via à noite, a gente só se via em balada, em boate, nunca conheci ninguém da família dele. E isso foi me cansando. Aí eu decidi terminar e acabar e fiquei desiludida. Falei que não queria mais homem pra minha vida, que homem só queria gente pra sexo e essas coisas assim. Foi onde eu conheci ele. Conheci por um acaso na rua, conversando. Eu passei na rua e ele parou, olhou e ficou assim, não sei se ele pensou se é trans, se é mulher. Aí ele foi pedir meu telefone pra minha tia, a gente começou a se conhecer. Aí eu contei pra ele que eu era uma mulher trans, ele falou que não tinha problema da gente se conhecer, que a gente só ia se conhecer. E aí foi rolando naturalmente. Depois daquilo a gente começou a namorar e um mês depois a gente já tava morando junto. Eu tô casada com o meu marido, vai fazer 2 anos, e eu sou feliz com ele. Sou feliz, ele é um bom marido pra mim, ele diz que eu sou uma boa mulher pra ele, mas na cama, sexualmente falando, eu não me sinto completa, porque eu não tenho o corpo adequado ainda como eu queria ter. Daí ele tem 3 filhos, quando a gente começou a se conhecer, os filhos dele eram bem pequenininhos. Hoje em dia me dou super bem com os 3, nunca tive problema com nenhum, sempre me aceitaram, a família dele, mãe, irmã também, nunca tive problema. Os filhos deles estão maravilhosos. Então nunca tive problema nenhum em questão disso, né? Eu acho que por isso que deu certo até hoje, 6 anos que a gente está junto. Eu não, mesmo depois da adolescência, quando eu conheci lésbicas, né, o mundo lésbico e tal, mas eu também não me encaixava naquele grupo, eu também não, então eu me sentia muito diferente, assim. E como eu me considerava ainda bissexual, eu tive namorado e tal, mas nunca deu certo também. Cheguei até... No começo, alguns casos eu cheguei a ter nojo, assim. Eu mesmo estou aberto para mim mesmo. Eu só não me entendia porque eu também não conhecia, né? Inclusive isso a educação, né, da gente, né? A gente não... Sempre tem, né? Ainda mais as questões, por exemplo, da sexualidade é um dos grandes, sempre cercado de tabus e tudo. Que a sociedade que vai construindo isso e tal, né? Nossa, tive muito pouco relacionamento antes da transição. Porque a gente, é um processo até se entender o que a gente gosta, sabe? Muitos homens trans só descobrem que gostam de homem bem depois da transição. Porque a pior coisa é pensar, eu gosto de homem, mas... E se ele ficar comigo e me ver como mulher? É o pior medo, sabe? Porque a gente não quer ser visto como mulher. É um relacionamento homoafetivo. São 2 homens. Acho que com essa coisa da Teresa Brant na TV, a gente tá com bastante dificuldade. Porque a gente já sempre foi um grupo invisibilizado. E agora, com essa coisa de uma pessoa que não se posiciona, tá ali porque, é um padrão de beleza. E a gente já tem muita dificuldade com essa coisa de padrão de beleza. Porque todo homem trans tem que ser macho, tem que ser barbudo, tem que ser alto, musculoso. E é uma coisa que eu tenho notado, tipo... Nesse ano, eu vi pelo menos 2 casos de meninos trans que tentaram suicídio porque não se encaixavam no padrão de beleza masculino. Tipo, homem trans gordinho ou homem trans negro. Tem todas essas coisas, tipo, sabe? E também tem a coisa da fetichização do homem trans. Tipo, já ouvi cara gay dizendo, tipo, chegando e falando, olha, deve ser uma beleza comer um homem trans, porque, tipo, um homem tem 2 buracos pra comer, que delícia. Daí eu falei, pois é, que bacana. Não são todos os homens trans que gostam de mulher, assim como não são todas as mulheres trans que gostam de homem. Homem trans gay sofre um preconceito em dobro. Por que você mudou então? Por que não continuou sendo mulher? Né? E o preconceito é no próprio meio, sabe? Um preconceito muito grande. Os próprios homens trans, alguns são muito machistas. Então, viadinho, não sei o que, sabe? Tanto que as meninas trans, elas sempre falam, ou a gente leva pancada da sociedade, ou então é vista como objeto sexual. Né? Se fosse para ver uma coisa boa, que não apanhar, a coisa boa seria ser
vista como objeto sexual. Para ter um namorado que nos assume da meia-noite às 3 da manhã, porque de dia jamais, não sai com a gente no shopping, nem de mão dada, nem quer tomar um suco, nem para o cinema. Então, nós existimos para fazer sexo com esse homem que não vai te assumir, mas que quer para sexo, para fetiche, e não sendo humano, sendo lixo, você pode usar, jogar fora, você pode catarrar em cima, você pode pisar, você pode queimar, você pode matar, você pode toda a crueldade humana e é permitido. É permitido para todas as instituições, é permitido para a faculdade de vocês, é permitido pela escola de vocês, é permitido pela igreja de vocês e pela família de vocês. Só que na hora que vocês precisam de sexo, sabe, seja prostituta ou não, é para trans que vocês vêm, como se nós fossemos assim umas loucas por sexo, porque vocês não veem a trans, vocês veem o sexual. Então, por isso que eu coloco o termo transmulher. Então, para vocês, nós servimos só como fetiche para sexo. Só que, meu amor, te digo uma coisa para você que tá vendo agora, vai se fuder. Vai se fuder. Porque eu, para servir você, essa alcateia de lobo, jamais. Nunca.